Que sejam todas bem-vindas para a glória de Deus. Este culto, Mulheres Governadas pelo Espírito Santo, ele nasceu no coração do Senhor e eu resisti muito a obedecer a este comando, muito mesmo. Antes de começar, eu falava para o Senhor, Senhor, mas por que que é tão difícil? Por que que é tão difícil obedecermos? Por que que é tão difícil sermos vasos? Por que que é tão difícil sermos apenas vasos? E o Espírito Santo falou, minha filha, é porque você não está no controle. Porque quando você é vaso, quem faz sou eu. Eu sou o poder, sou eu quem opero, eu sou a palavra, eu sou o milagre, eu sou a resposta, porque eu sou tudo e você é apenas vaso. Por isso que é difícil, porque você não está no controle, porque você está na posição apenas de servir, servir aquilo que você carrega, aquilo que eu tenho colocado no seu coração para você carregar. Imagina carregar. Carregar é algo que pesa. Carregar algo que não é seu pesa. E carregar algo que não é seu é perigoso. Imagine você com um celular que não é seu. E você vai segurar ele de um jeito que ele não pode cair. Que ele não pode cair, que ele não pode ter nenhum dano, porque o dono desse celular vai voltar, ele vai vir e ele vai pedir o celular. E ele vai vir, e aqui eu estou dando um exemplo de um celular, mas é algo valioso. É algo valioso para quem? Para o dono. Então aqui eu estou apenas servindo a palavra. E essa palavra é valiosa para quem? É valiosa para o dono da palavra. E o dono da palavra é Jesus. E hoje o dono da palavra é aquele que ministra, é aquele que entrega, é aquele que é o poder e é o Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor me deu a ordem e o comando de ministrar os cultos, ele me deu esse comando com o seguinte, e eu anotei. Quando ele me deu o comando, foi no dia 9 de maio de 2023. E eu quero compartilhar aqui exatamente o que o Espírito Santo me falou. Agora eu vou ler o pedido de oração, tá? E o Espírito Santo, no dia 9 de maio de 2023, o Espírito Santo, eu estava aqui no secreto, e ele me disse assim, glória a Deus, Ponciana, seja bem-vinda, minha amada, glória a Deus. Nesta hora, se você orar em línguas, ore em línguas, atrai a presença do Espírito Santo nesta hora, em nome de Jesus sobre a sua vida, e em nome de Jesus para este culto, para esta palavra. E o Espírito Santo disse, olha minha filha, e eu quero que você receba essa palavra para você, nesta hora. Eu quero que você receba esta palavra direcionada a você. E o Senhor disse, minha filha, eu estou te ensinando como proceder para que eu me manifeste quando você for falar do meu nome, quando você for pregar nos lugares onde eu te darei. Esta palavra não é para mim, essa palavra é para a igreja do Senhor nesta hora. Ele disse, eu, o Espírito Santo, sou a presença, a pessoa mais exclusiva e especial. Ele disse exclusiva e especial. E é a mim que todos precisam reverenciar e adorar. E eu em prantos de choro, ouvindo o Espírito Santo e com a caneta, tremendo, escrevendo. E ele diz, a minha glória é que precisa ser manifestada nesta geração. Eu sou
sensível. Presta atenção nisso. Ele me disse, eu sou sensível. E eu estou falando isso aqui, o Espírito Santo me toca. Porque a sensibilidade dele é tão grande. E é por causa dessa sensibilidade dele que é tão difícil. E a palavra é difícil. Por causa da sensibilidade dele. Por causa que ele é um tesouro tão sensível. A presença dele, a pessoa dele é tão sensível. Que ele disse, e eu não me manifesto. E nem opero onde eu não sou reverenciado. E ele disse, esperado, aguardado, adorado. Filha, eu tenho saudades de me manifestar no meio da minha igreja. Eu sou o Senhor, e além de mim não há outro Deus. Eu escolhi você com ousadia e intrepidez. O Senhor está falando com você. E intrepidez. E ele disse, fale de mim. Fale sobre mim. E testemunhe de mim. Para que a minha igreja me conheça e seja cheia de mim. Um povo eleito, escolhido, amado, e eis que eu venho como fogo consumidor no meio da igreja, corrompida pelo poder humano. E ele disse, filha, não temas. Filho, não temas. Eu sei que o meu esposo está aqui. Seja bem-vindo e glorificado e exaltado seja o Senhor por causa da sua vida. Porque por causa da sua vida que eu posso estar aqui, que eu estou aqui, em nome de Jesus. E ele disse, filha, não temas. O que falar? Eu serei contigo em cada palavra, diz o Senhor. E ele diz, eis que eu te ungi, te escolhi para ser minha e eu ser seu. O seu amado. Eu tenho contemplado o teu coração, a tua fé, o teu descanso na minha palavra e nas minhas promessas. Façam um culto para mim. Façam um culto para mim. O culto do Espírito Santo. E eu me manifestarei. E ele encerrou dizendo, e eu me manifestarei. Na minha vida eu sei que você pode sentir, e eu vou ministrar. Ao final aqui da palavra, o Senhor me autorizou a ministrar sobre a sua vida. Poder de Deus. E o Senhor me autorizou a transferir o poder de Deus sobre as vidas que estiverem nesses cultos e em todos os encontros que Ele marcar a partir de hoje. Porque o Senhor diz, eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim, diz o Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Parece uma carta de amor, não parece? Eu fiquei tão feliz e emocionada de receber isso do Senhor. E isso eu espero que você também, nesse momento, esteja tão emocionada de receber isso do Senhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E essa palavra é para o seu coração e essa palavra, ela é exatamente sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por que ele é uma pessoa tão especial para mim? No cristianismo,
Até a Siri acordou falando do Espírito Santo aqui, tá vendo? O Espírito Santo, ele é exclusivo na minha vida, ele é Deus, ele é o Jesus dentro de nós, ele é o Jesus dentro de você, ele é Deus, ele é a unidade, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é magnífico, e ele tem um lugar na minha vida diferente desde o dia 26 de maio de 2018. Quem já me ouviu, quem eu vou liberar em nome do Senhor Jesus, ele está gerando um novo testemunho para eu liberar, um testemunho, ele vai ser em partes. E o Espírito Santo de Deus, eu fui tocada. Eu fui tocada pelas mãos, pelo poder glorioso, magnífico do Espírito Santo. E desde o dia em que eu fui tocada pelo poder do Espírito Santo, eu nunca mais, da forma que aconteceu, do modo que aconteceu, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E eu nunca mais deixei de buscar ao Senhor e em ascendência de busca e de aperfeiçoamento e de crescimento no Senhor. Meu marido, se ele tiver aí, ele é testemunha, ele pode testificar disso. E a palavra que o Senhor nos deu hoje, uma das palavras está em Evangelho de João, capítulo 20, e você vai entender o porquê que eu já trouxe um pouco do meu testemunho para você. João 20, a partir do versículo 21. Aqui nesse contexto, Jesus havia ressuscitado. E após Jesus ressuscitar, ele encontra com os seus discípulos. E ele diz assim: Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. No versículo 22 diz: E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Jesus ressuscita e a primeira coisa que ele faz é entregar o Espírito Santo. E aí você pode pensar assim, lá no versículo, lá no capítulo 14, 15, 16, Jesus, antes de subir, antes de consumar, antes de morrer e ressuscitar e subir aos céus, Jesus disse: Eu não vos deixarei órfãos, porque eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro consolador. E aqui Jesus ressuscita, e assim que ele ressuscita, ele ministra sobre os discípulos, sobre as pessoas que criam nele, que creram nele. E ele diz: recebei o Espírito Santo. E a palavra que o Senhor deu como título dessa ministração de hoje é: a presença do Espírito Santo é diferente do poder do Espírito Santo. Então, presença versus poder do Espírito Santo. Quando Jesus morre, ressuscita, Jesus, ele dá. E todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo. E como o Senhor, se você quiser, você pode pegar papel e caneta, porque o Senhor, ele traz muito ensinamento e ele traz muitas revelações. Então, a primeira coisa, o Espírito Santo em você.
o Espírito Santo em você. Você recebe o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo em você é a presença de Deus habitando e morando em você. Quando você aceitou Jesus como seu único, suficiente, magnífico Salvador da sua vida, você recebeu o Espírito Santo em você. E a partir de então, a presença do Espírito Santo é real em você. E o que significa isso? Significa que o Espírito Santo, a presença de Deus, ela agora é real em você. Em você. Só que o Senhor Jesus, em Lucas 24, 49, diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E é aqui que entra a revelação do Senhor. Aqui em Lucas, traz palavras de Jesus que João não registrou. E em João, traz palavras de Jesus que em Lucas não registrou. E assim acontece com esses 3 evangelhos. Acontece muito isso. No mesmo cenário, no mesmo momento, o Senhor, cada um deles, revela uma palavra. E Jesus, nesta mesma hora em que ele diz, ele assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aí Jesus disse, Lucas 24, 49, ele diz, e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem aqui está entendendo já o mistério? Ora, se ele assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, e outra promessa é essa? Que ele disse para os discípulos, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus, ele disse, e ele está dizendo agora para você, não basta a minha presença, não basta a presença do Espírito Santo. É necessário que você acesse algo que está escondido na presença. E o que está escondido na presença do Espírito Santo é o poder. E o que o Senhor está dizendo aqui, e você vai entender, ele está dizendo sobre poder. E o Espírito Santo em você é presença. E o que significa presença? Qual é a diferença da presença e do poder? Quando você aceita Jesus e você recebe o Espírito Santo de Deus, sabe, você se arrepia, você tem a sensibilidade de sentir a presença de Deus. Você se sensibiliza, você chora, você tem agora uma visão nova, um discernimento novo. Você agora entende, você agora vê o mundo diferente. Você agora tem a sua visão espiritual aberta. Você agora é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Só que esse ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da presença. E o Senhor, hoje, Ele está te chamando
para um outro nível. E vocês estão vendo aquelas taças ali? Eu estou com aqui tem essa quantidade menor. E essas 4 taças estão cheias de azeite. E esse azeite, ele representa o poder do Espírito Santo. E como eu acesso o poder do Espírito Santo? E agora eu vou falar da quantidade. O que tem? Eu vou falar superficialmente sobre a quantidade de azeite sobre cada uma dessas taças. Mas para você entender agora melhor, eu quero que você vá lá em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos, que você vai entender mais um pouquinho do que o Espírito Santo está falando com você hoje. Aí em Atos dos Apóstolos, Jesus, antes de subir aos céus, Jesus ele diz no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, ele diz: "E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele, de mim ouvistes." E aí ele diz: "Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias." E aí você pensa assim: meu Deus, mas eu já fui batizada com o Espírito Santo. Calma, segura. Ah, mas eu não fui ainda batizada com o Espírito Santo. Calma também, segura. E no versículo 7, ele diz: e ele disse-lhes: "Não pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder." E o versículo 8, ele diz: "Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra." Agora eu vou voltar lá em João 22, para você entender. Que o Espírito Santo de Deus esteja agora, neste exato momento, abrindo os seus olhos espirituais, abrindo o teu entendimento. Em nome de Jesus, eu ministro agora revelação do alto sobre a sua vida. Poder do alto sobre a sua vida para entender a revelação do Senhor nesta hora. E você receber essa palavra. E que essa palavra possa cumprir o propósito para o qual o Senhor liberou ela do teu trono hoje na sua vida. João 20, 22 diz: "Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo." E aqui ele disse, em Lucas 49, "Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." E aqui em Atos ele diz: "Mas recebereis o poder quando vier sobre." O poder sobre. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, a pessoa magnífica, a unidade, a trindade de Deus na sua vida, habitando em você. Você recebeu a presença. E aqui ele está dizendo: vós sereis as minhas testemunhas quando vier sobre você o poder. Aqui ele está falando de
poder. Ele está dizendo, é o Espírito Santo sobre você. E qual é a diferença do Espírito Santo em você e a diferença do Espírito Santo sobre você? A diferença é que o Espírito Santo sobre você, há a manifestação do dom de falar em línguas, e não só isso, há também sobre você a ousadia, a coragem, a intrepidez para cumprir o quê? O ID. Para cumprir o quê? O seu propósito. E para quê? Para você agradar a Deus e obedecer a Deus. E aí, o Senhor, no mesmo contexto, no mesmo cenário, lá em Marcos 16, olha bem, Marcos 16, capítulo 15, Jesus, no mesmo contexto, ele estava conversando com os discípulos, eles receberam a presença do Espírito Santo, agora o Espírito Santo passou a habitar e morar em cada um daqueles que criam, e assim como ele habita e mora e é presente na vida de cada um que crê nele, aí Jesus disse, ele disse para esperar, não disse? Aí ele disse, e ele disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais, eu já estou no versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E assim ele continua no texto. O que o Senhor está dizendo para você nesta hora é que antes da Gleiciane de 2018, eu já havia, aí eu quero te trazer duas coisas para você entender. Eu fui batizada com o fogo do Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade. Eu fui cheia do Espírito Santo de Deus. E este poder que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, eu recebi quando eu tinha 8 anos de idade. Pode ser que você ainda não recebeu o Espírito Santo, o poder ainda não foi revestida do poder do Espírito Santo. Essa é a palavra melhor, essa é a frase melhor. E pode ser que você já foi, sim, revestida com o poder e do poder do Espírito Santo. Só que a minha pergunta para você é: você está vivendo o seu propósito de maneira plena, completa? Você está cumprindo o ID? E se a resposta for não, ainda não, ou eu estou buscando, né? Porque, por exemplo, tem algumas, e eu quero aqui glorificar a Deus pela vida delas, tem algumas mentoradas aqui, Liliane, a Ponciana, a Laís, que são mulheres que estão buscando, estão em ascendência nessa edificação. Eu não sei qual é o seu cenário, eu não sei qual é o contexto que você está vivendo, mas a Gleiciane, até 2018, ela já tinha recebido, só que eu precisava ser revestida de novo. Eu precisava ser revestida de novo. Por quê? Porque a palavra do Senhor, e é exatamente nessa palavra que o Senhor quer trazer para você hoje. O Senhor falou isso tudo. Ele quer para você que você viva mais. Gleiciane, mas a presença do Espírito Santo já não é tudo. A presença é tudo. Agora imagine você ganhar um carro
novo, maravilhoso, lindo, e falar e alguém dizer assim para você, a presença do carro basta para você, né? Ele é maravilhoso. Só que eu não vou te dar a chave não, viu? A presença dele basta. Só que você não vai poder acelerar. Você não vai poder ir para o destino para o qual você nasceu. Sabe por quê? Porque eu vou pegar a chave e a chave vai ficar comigo. Assim é quando nós recebemos a presença do Espírito Santo na nossa vida. É como se nós pegássemos a chave, quando nós somos uma vez revestidos do Espírito Santo, nós pegamos a chave, colocamos ela no bolso aqui, ó, e ficamos com a presença do carro. Não, a presença basta. A presença basta, a presença é suficiente, sim. A presença é suficiente, sabe quando e como? Em você. Só que o Espírito Santo de Deus, ele está te chamando para que essa presença não se restrinja mais sobre em você. Não é sobre mais o em você. O Espírito Santo está dizendo agora para você que ele precisa de você disponível para que a presença dele seja sobre você. Para que você pegue essa chave, esse poder, e você possa ativá-lo na sua vida. E esse poder é o único poder que habilita você. Imagina agora que você tem a chave e você precisa da habilitação, né? Então esse poder, ele é a chave. E esse poder te dá o acesso para você crescer, para que você venha ser aprovada, para que você receba a sua carteirinha de dizer assim, ó, ide. Aí você pode dizer assim, mas a palavra disse ide para todos. Ele disse ide para todos. Só que se você, nós estamos aqui para aprender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Só que aqui ele está dizendo um crer. É o crer para realizar no reino. O que o Espírito Santo está te chamando hoje para viver é que não basta mais a presença em você. É necessário que essa presença ela seja através de você e que ela flua através de você. E que essa presença seja sobre você, melhor dizendo, e que ela flua através de você. O Senhor está dizendo: chegou o tempo em que apenas a presença, a minha presença na sua vida, ela não basta para que o meu reino seja estabelecido e multiplicado na terra. Porque o reino do Senhor só é estabelecido e multiplicado na terra quando os escolhidos entendem, eu vou buscar este poder para que eu venha ser revestida, para que esse poder venha sobre mim e eu me prepare, eu seja cheia, 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 até que este poder flua através de mim. O Espírito Santo, ele está dizendo, e a palavra que o Senhor, ele traz hoje, está em, deixa eu pegar aqui para você, o Senhor me deu um versículo, aí agora ele olha para o outro versículo e fala, minha filha, lê isso aqui antes. E ele diz, olha, pelo que diz, não estava no script, o Espírito Santo está dizendo, é para você falar. Pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Isso aqui está em Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Sabe o que aconteceu com a Gleiciane até 2018? Eu havia recebido a presença do Espírito Santo. Eu havia sido revestida pelo poder do Espírito Santo, mas eu estava dormindo. Eu estava dormindo. É assim que nós
É assim quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus e nós achamos que é só a presença dele basta. E aí nós continuamos ali naquele lugar egoísta, naquele lugar solitário, porque se eu estivesse lá antes de 2018, eu não estaria aqui com vocês, eu estaria sozinha. Porque quando você vive só você e a presença em você é só você e Deus. Mas quando você decide se colocar na posição para que a presença venha se manifestar e para que o poder de Deus venha sobre você. Aí você entra agora em outro nível. E aqui você recebe o primeiro nível. Quando você é revestido, quando você é revestida do poder do Espírito Santo de Deus, você recebe uma medida. Você recebe uma medida. E essa medida, você olha, você pensa, mas é pouco, eu vou te falar. Você não sabe o que é uma pontinha. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 33, e na sequência ele diz assim: se eu expulso demônios com o dedo de Deus, com o dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado. Só o dedo de Deus, só o dedo de Deus remove com o inferno inteiro. Não subestime o poder de Deus. A presença de Deus é real, é poderosa, é. Só que o Senhor está te chamando para ser revestida do poder de Deus. Esse poder de Deus, ele libera para sua vida. Ele libera para sua vida uma fome. Eu até anotei aqui. Ele libera para sua vida uma fome, uma sede. Sabe o que acontece? Em 2018, quando eu fui revestida novamente de poder. E Deus, ele é tão maravilhoso, eu fui revestida com poder às 4 horas da manhã. Era 4 horas da manhã quando o Espírito Santo me revestiu de poder. Eu havia sido tocada pelo Espírito Santo de Deus quando eu recebi a libertação e a cura. Eu vou liberar esse testemunho, gente. Eu gravei um testemunho uma vez, já recolhi ele e o Senhor está liberando o testemunho. O Espírito Santo está falando, você vai liberar esse testemunho por esses dias. E quando eu estava ali, eu recebi o poder do Espírito Santo, eu fui liberta. Só que no mesmo dia, na madrugada, né? Isso era 10 da manhã, passou o dia. No outro dia, do dia 26 para o dia 27, aconteceu que na madrugada eu fui revestida de poder. E quando eu fui revestida de poder, o que o Senhor estava fazendo com o óleo que eu já havia recebido quando eu fui lá com 8 anos de idade? Eu já havia recebido o Espírito Santo. Eu já havia revestido o dom de falar em línguas. Eu já tinha a presença do Espírito Santo. Sabe o que o Senhor estava fazendo? Olha aqui. O Senhor estava movendo o poder dele em mim. Ele estava colocando o poder sobre. Ele estava dizendo, filha, agora é sobre você. Eu estou manifestando sobre a sua vida. E o poder, ele manifesta sobre a sua vida. E o que muda na sua vida quando este poder manifesta sobre você? O que acontece? Esse primeiro nível aqui, ó. Eu vou falar só dele. Esse primeiro nível aqui, ó. Você entra numa obediência para preparação. Você entra agora numa ordenação. O Senhor começa a preparar você. Sabe quando você olha a Bíblia, eu vou trazer aqui um segredo para você. Presta atenção nisso. E eu peço que o Espírito Santo de Deus esteja te dando nessa hora entendimento. Abra o seu coração. E se você não entender, peça ao Senhor quebrantamento do seu coração para que você entenda. Você olha para Atos dos Apóstolos, e aí você vai lá em Atos, capítulo 2, e aí você vê no capítulo 3, os discípulos foram cheios
do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo revestiu aquele povo. Revestiu-os de poder. E aí você olha no capítulo 3, e aí Pedro já está pregando a palavra. E aí no capítulo 4, Pedro de novo. No capítulo 3, ele ganha mais de 3.000 almas. No capítulo 4, ele ganha mais de 5.000 almas. E Pedro está com ousadia, e Pedro é ousado. E todos os discípulos e todos os apóstolos naquele poder, naquela ousadia. Aí você pensa assim, mas eu já recebi o Espírito Santo. Eu recebi poder, mas eu ainda não tenho essa ousadia. Eu ainda não sinto essa coragem. Eu ainda não me sinto preparada para cumprir o ID, para viver o meu propósito. Mas o que é isso? Aqui você está vendo um processo do fim para o começo. Presta atenção. Jesus esteve com os discípulos 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, Jesus, a presença física dele aqui na Terra, quando ele veio em carne, o processo com os apóstolos foi contrário, foi diferente. Foi diferente. Porque, presta atenção, porque os apóstolos, enquanto discípulos, enquanto alunos de Jesus, eles estavam conhecendo Jesus. Eles conheceram Jesus durante 3 anos e 6 meses. Eles estavam conhecendo a palavra. Presta atenção. A palavra de Deus diz, João 8:33, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará? Conhecereis a verdade, que é a palavra. Conhecereis a verdade, que é Jesus, que é a palavra. E a verdade, e Jesus vos libertará. Mas para os discípulos faltava algo. Primeira coisa que faltava para os discípulos, a presença do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus, em João 14, 15 e 16, ele mesmo testemunha de que tudo que ele fez por causa do Espírito Santo. Ele diz, ele é quem opera todas as coisas através de mim. Ele é quem opera, ele é quem faz, ele é quem realiza. Só que os discípulos conheciam Jesus, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo neles. Aí Jesus morre e ressuscita. Aí em João 20, 22, Jesus ele vem e ele diz, recebeis o Espírito Santo, e ele sopra. E ele diz, recebeis o Espírito Santo. Aí ele diz, mas calma, tem mais. Eu quero que vocês permaneçam em Jerusalém. E eu não sei se você sabe, mas Jerusalém é o lugar da paz. Jerusalém é o lugar da quietude. Jerusalém é o lugar onde você entra na presença. Jerusalém é onde você entra na presença. Mas eu vou te dizer algo maravilhoso que aconteceu comigo. É diferente, porque aconteceu, eu estava sozinha. Só que a primeira vez que eu fui revestida de poder, eu estava no meio de um culto como esse. Eu estava no meio de um culto como esse. E eu estava no meio da igreja. E nós estamos aqui e o Espírito Santo está no nosso meio, Jesus está no nosso meio. E o que aconteceu comigo nesse dia em específico, eu estava sozinha. Mas isso é exceção e não é regra. A regra, o princípio é você estar em união. E aí a palavra de Deus em Efésios, agora eu vou ler a palavra para você entender. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim, que nós já estamos terminando, amém? E eu vou orar com vocês. Quem estiver aqui, eu vou finalizar a gravação e eu vou ministrar sobre a vida de cada uma de vocês e orar especificamente, tá bom? E diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos
do Espírito. Pensa. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Ele estava dizendo assim, agora que vocês têm a presença, eu quero que vocês busquem ser cheios, busquem serem embriagados do Espírito Santo de Deus. Quem aqui já recebeu a manifestação do poder de Deus, sabe que quando você é revestida de poder, você fica como que quem já experimentou bebida alcoólica, fica como embriagado, como embriagada. Você fica alegre, você fica leve, você sabe, você é outra pessoa. Você se transforma em outra pessoa. E aqui eu estou mostrando para vocês um processo. E o Senhor, em Atos, aqui o segredo, e enchei-vos do Espírito. E em Atos, no capítulo 2, diz assim, aqui está a palavra, mais uma palavra que o Senhor quer trazer ao seu coração. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, e quando o dia de Pentecostes chegou, completamente, peraí, completamente. Então, presta atenção, quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo a presença. Só que eu não recebo a completude. A plenitude falta. Falta. Porque a plenitude e a completude você só pode receber quando você começa a ser revestida do poder de Deus através do Espírito Santo. Quando você, pela primeira vez, recebe o Espírito Santo, o poder dele, você é cheia, você fica nesse nível aqui, ó. Esse aqui é o nível 1 de poder. Esse nível aqui chama-se o nível do poder, que chama-se, na palavra de Deus, a unção do boi selvagem. Esse aqui é o primeiro nível de poder. E aí diz, presta atenção no seguinte, todos eles estavam unânimes. Unânimes. O que quer dizer unânime? Unânime significa reunidos. Em outras versões diz, e eles estavam reunidos, e eles estavam unânimes. E a palavra reunido, lembra aquele salmo que diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu vou até pegar esse salmo. Alguém lembra dele de cor? Eu acho que. Ó, quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Agora, olha o que diz o Salmo 133. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida sempre. Aí, o versículo 2 do capítulo 2 de Atos diz, e quando o dia do Pentecoste chegou completamente, muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo só foi entregue, só foi servido, só foi recebido por aquelas pessoas aqui, nesse momento, só que não. Aqui eles receberam a completude do Espírito Santo. No primeiro nível, eles foram revestidos de poder. Aqui eles foram revestidos de poder e muitos deles, como Pedro, chegou já a ser cheio nesse nível aqui, ó, que vocês estão vendo aqui atrás. Ele já foi nesse nível. Porque quando você chega nesse nível, a sua boca não fica mais fechada.
A sua boca, ela não consegue ficar fechada, a sua voz, ela precisa ser aberta, ela precisa ser ecoada nos quatro cantos dessa terra. Porque a palavra precisa ser pregada, porque a palavra precisa ser proferida pela tua boca, porque aí você está completamente, plenamente cheio. E quando você está cheio, não é mais sobre você, agora é através de você. Só que o Senhor, Ele quer trazer para você hoje a completude para você ser cheia, para você abundar, para você se tornar plena em Deus, pleno em Deus. É necessário que você seja revestido de poder. E diz a palavra no versículo 2: e de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia a falar. O Espírito Santo hoje, ele está dizendo: eu quero mais para você. Eu quero mais que a minha presença em você, porque eu quero que você seja cheia, seja cheio da minha presença, seja cheio e revestido de poder, revestida de poder. E ele está dizendo: eu quero que você se encha do meu espírito. Eu quero que você, a partir de hoje, possa desejar, possa buscar ser cheia do Espírito Santo de Deus. Se isso para você ainda não era claro, não basta a presença, mas a presença esconde algo. A presença esconde a plenitude, a completude que você só acessa em Cristo Jesus. Quando você se dispõe a ser cheia e a embriagar-se com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E por que, Gleiciane? O que mudou na sua vida quando você começou a ser cheia do Espírito Santo? O que mudou na minha vida foi tudo. Sabe? Sabe aquele desânimo para orar? Pois é, eu também tenho, só que ele não me vence. Ele não me vence, esse desânimo para orar não me vence, sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele é maior do que o desânimo. Sabe aquela vontade de desistir? E muitas vezes você até desiste mesmo de projetos, de coisas, você desiste. Pois é, quando você é revestida de poder, você não tem como desistir. Sabe por quê? Porque quando o poder do Espírito Santo ele enche você, obedecer a Deus se torna algo irresistível. Ah, e tem algo irresistível, porque tem algo mais irresistível, de obedecer e fazer a vontade daquele que te chamou. Porque e eu vou deixar para nós vamos falar sobre isso no culto que vem, na próxima sexta-feira, se Deus permitir, nós vamos falar sobre uma outra coisa que acontece com o poder. Quando você é revestida de poder, acontece algo que tem a ver com a sua identidade. E esse outro mistério, essa outra revelação eu vou entregar para vocês no próximo culto, em nome de Jesus. E agora o Espírito Santo, ele diz, basta. Ele diz agora, é só isso mesmo, a palavra que era para ser entregue nessa hora. Agora, a minha pergunta para você é, você entendeu que o Senhor ele está te chamando da presença para revestir você de poder? O Espírito Santo está te chamando para encontrar o que está escondido na presença, que é o poder, que é a completude. Muito se fala em plenitude, muito se fala em completude, mas ao certo que a plenitude e a completude, ela acontece quando nós estamos reunidos, porque nós quando estamos reunidos é quando nós estamos
aptos a receber e sermos revestidas do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Deixa eu ver aqui.